Pessoal, que o PT não tem vergonha na cara, a gente sabe. Só que agora o PT está tentando salvar o ministro Alexandre de Moraes de não entrar na lei Magnitsky imposta pelos Estados Unidos. O PT acionou o Supremo Tribunal Federal para impedir as sanções bancárias amorais após a punição dos Estados Unidos. Só que o que já ficou claro é que existe um racha muito grande dentro do Supremo nesse exato momento para não entrar na mesma onda do Supremo, não entrar na mesma onda de Alexandre de Moraes. E isso já está muito claro. Ministros que foram convocados por Lula para o jantar magnífico que aconteceu lá no Planalto, muitos ministros não participaram, incluindo o Nunes Marques, o ministro Fux e o André Mendonça também foram um dos que não foram participar da reunião para poder ver o que seria imposto e o que poderia ser feito para, de alguma forma, impedir os Estados Unidos de taxar o Brasil e principalmente de colocar as mãos para cima de Alexandre de Moraes. Pois bem, com tudo isso sendo colocado na mesa, o STF deve impedir bancos de aplicar sanções da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Só que aí é que entra a grande tacada, a grande jogada que eles não esperavam. Isso mesmo. Celdo Bradesco, o presidente do Bradesco, disse que a lei não se discute, ela se cumpre. É a mesma frase dita por Alexandre de Moraes quando ele impõe as suas sanções, as suas determinações. O banco realizará uma análise jurídica para avaliar o alcance da legislação. Gente, quando isso acontece, os bancos, qualquer empresa, coloca primeiro na balança o que vai ser perdido. E certamente que o Bradesco, um dos maiores bancos do mundo e um dos maiores também do Brasil, não vai colocar a sua instituição em risco, perder milhares de clientes, bilhões de dólares por causa de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Certamente que não. O presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, indicou que o banco deve cumprir a legislação americana após a inclusão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na lista de sanções da lei Magnitsky. A punição ao membro da Suprema Corte brasileira foi anunciada pelo governo na última quarta-feira. E ele foi muito claro e, gente, não teve mimimi. Não discutimos a lei, nós cumprimos a lei, disse o executivo do banco em coletiva realizada após a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025. Lembrando que quem segura a bronca de Alexandre de Moraes dentro do Supremo são os mais velhos, né? Os ministros mais velhos têm ali uma vantagem e uma imposição muito forte. Então, dentro disso, nós vemos que o ministro Barroso e o Gilmar Mendes, que é o mais antigo da Suprema Corte hoje, eles seguram a bronca de Alexandre de Moraes. Mas não é isso que estamos acompanhando dentro do Supremo. Eles estão sozinhos. Os três estão sozinhos. Até mesmo Flávio Dino e Cristiano Zanin não estão aí de mãos dadas com o Alexandre de Moraes, visto que ele pode perder essa queda de braço a qualquer momento. A declaração de Noronha decorre do fato de que os bancos brasileiros que possuem operações nos Estados Unidos também podem ser impactados pela lei Magnitsky. Como medida preventiva, essas instituições podem eventualmente encerrar vínculos com o ministro para evitar riscos de sofrer sanções secundárias, ou seja, perder bilhões de negociações diárias com então o Estado americano para poder... Você acha que eles vão dar essa cartada para poder perder milhões? Né? Eles não vão fazer isso de forma nenhuma. Eles não vão querer perder clientes ao redor do globo justamente para poder fazer aí o que o ministro quer de forma nenhuma. O STF não deve impedir,
E como eu disse para vocês, eles não vão tomar medidas para impedir bancos brasileiros de aplicar sanções impostas pelos Estados Unidos por meio da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. A revista eletrônica Consultor Jurídico apurou que os magistrados não devem interferir nessa questão. Esse é o entendimento da maioria dos ministros, mas há interpretações divergentes sobre o assunto. Uma corrente importante do tribunal entende que o impor restrições a um brasileiro, ministro ou não, ofende a Constituição. Logo, sobrepor uma lei estrangeira à Constituição e às leis brasileiras é algo que não será tolerado. Pessoal, só lembrando aqui que o primeiro, né, a esquerda está aí arrancando os cabelos, mas só lembrando aqui que primeiro o Alexandre de Moraes, ele é que impôs sanções a cidadãos americanos, não foi ao contrário. O Alexandre de Moraes impôs sanções a cidadãos brasileiros, a cidadãos americanos, e depois tentou restringir empresas americanas aqui, impondo sanções, multas, prisões para cidadãos presidentes dessas empresas, cidadãos americanos, né? Ele queria prender os representantes legais das Big Techs aqui no Brasil, que muitos deles eram americanos. E aí o Donald Trump falou: amigão, aqui não, ué. Você vai querer prender cidadãos americanos? Então vamos ver quem ganha essa queda de braço. E foi aí que ele começou a impor sanções, e dessas sanções vieram punições, retaliações, também por causa de Jair Messias Bolsonaro. Então a esquerda não conta a briga inteira e conta só o lado que interessa para eles. E como se não bastasse, o PT acionou o Supremo Tribunal Federal para impor sanções bancárias a Moraes após punição dos Estados Unidos. Só que não vai ter para onde correr. O PT, Partido dos Trabalhadores, entrou com uma ação no STF para impedir que instituições financeiras no Brasil apliquem sanções ao ministro Alexandre de Moraes, com base no decreto do governo dos Estados Unidos, que inclui, né, na chamada Lei Magnitsky. Só que, como eu disse para vocês, gente, aqui estamos falando do mundo, do globo, de algo muito, mas muito maior que um ministro da Suprema Corte. Eles não vão perder tudo isso por causa de Alexandre de Moraes. Pessoal, já eu volto com mais informação. Se inscrevam, deixem um seu like, ativem o sininho para que vocês recebam todas as notícias. E, gente, dessa vez o Alexandre de Moraes vai rodar.